Amados irmãos e irmãs, hoje celebramos o grande domingo de Ramos e neste domingo a liturgia é a mesma dos outros anos, exceto o evangelho que vai mudando. Lemos a história da entrada de Jesus em Jerusalém no começo da missa, uma semana antes da sua paixão e morte, e na liturgia da palavra tivemos esse grande texto que é a narração da paixão e morte do Senhor. Neste evangelho de Mateus, percebemos que para ele o importante é o cumprimento da vida e da morte de Jesus de Nazaré no plano divino, já expresso no Antigo Testamento. Mas, por outro lado, Mateus coloca Jesus como exemplo para todos os fiéis. Na cena do Getsêmani, por exemplo, Mateus é o único a colocar literalmente nos lábios de Jesus a expressão do Pai Nosso. Lá diz, seja feita a tua vontade. Assim, queridos irmãos e irmãs, os dois evangelhos se relacionam. Na entrada de Jesus em Jerusalém, que eu li no começo da missa, e o relato da paixão e morte do Senhor. O que acontece é que a entrada de Jerusalém é a primeira ou o primeiro passo de uma proclamação antecipada da glorificação definitiva pelo Pai, mediante a ressurreição da morte e também do próprio sepulcro. Naquele momento, os discípulos, guiados pelas experiências diversas e por suas ambições pessoais, não captaram aquilo que era o essencial, aquilo que era o interesse primais. Saudavam apenas o Messias triunfalista, político, que talvez viria com a espada na mão para cortar a cabeça dos inimigos. E não. O Messias que estava ali era o Messias religioso, espiritual, o Salvador da humanidade. O relato da paixão de Jesus se apresenta com sua fraqueza e com a sua força. Reparemos que no Evangelho vários ali estiveram perdidos, negando inclusive tudo aquilo que estava acontecendo, traindo o Senhor. Mas do outro lado, temos alguns outros personagens que retratam ali a sua força, a sua confiança, principalmente no finalzinho do texto. E o evangelista Mateus vai nos apresentar que os acontecimentos da paixão estão relacionados com o cumprimento das Escrituras. Diversas vezes encontramos, era necessário que isso acontecesse por causa da Escritura. Mas a grande pergunta é, qual é a sua paixão? Será que alguém vai dizer que não tem paixão? Talvez você ainda não descobriu qual seja ou qual seria a sua paixão. Há um infalível teste que podemos, de fato, descobrir onde está a nossa paixão. Onde esta paixão está direcionada. Em Mateus 6, no capítulo 21, diz, Cristo afirmou no Sermão da Montanha, onde está o teu tesouro, aí estará o teu coração. Onde está o teu tesouro, aí estará a tua paixão. Ou seja, veja onde ou quem suas energias são canalizadas, o seu tempo é gasto, seus recursos empregados. Assim você vai descobrir aonde está a sua paixão. Amados irmãos, a sua paixão deve ser direcionada para esta semana toda especial. A nossa paixão deve ser direcionada para o bom Deus, que é a razão da nossa vida, que é a razão do nosso viver. Precisamos escolher com que atitudes queremos entrar na história da paixão de Cristo. Talvez com a atitude do sirineu, que se coloca ao lado de Jesus, ombro a ombro, ajudando a levar a cruz. Talvez como a atitude daquelas mulheres que choravam amargamente todo aquele cenário triste que visualizamos na leitura da paixão do Senhor. Ou talvez até do centurião que bate no peito, reconhecendo que Jesus de fato estava ali e tinham cometido um erro. Ou seria uma atitude como a de Nossa Senhora, que estava silenciosa aos pés da cruz. Claro que essas atitudes são importantes, mas existem outras.
nós poderemos escolher entrar na história da paixão de Cristo também de outra forma. Por exemplo, podemos entrar com a atitude de Judas, ou com a atitude de Pedro, que negou 3 vezes Jesus, ou com a atitude de Pilatos, que lavou as mãos, ou daqueles que olharam de longe para ver como iria terminar o episódio. Não sei. Mas o importante, queridos irmãos e irmãs, que hoje estamos iniciando a nossa Semana Santa. Estamos vivendo esse mistério da Semana Santa. Hoje, com esta grande celebração de Ramos, onde toda a igreja clama ao Senhor que entra em Jerusalém. Na quinta-feira, vamos celebrar a missa do lava-pés. Ali vamos também celebrar a instituição da Eucaristia, a instituição do sacerdócio. E Jesus vai nos ensinar a lavar os pés uns dos outros, ou seja, sermos humildes. Na sexta-feira, vamos celebrar a paixão e morte do Senhor. Vamos morrer com Jesus. Vamos entrar no sepulcro e a pedra será rolada para fechá-lo. Para que no sábado santo, na grande celebração da vigília pascal, toda a igreja possa ressurgir. O nosso coração ressurgir, a nossa vida ressurgir, a nossa fé ressurgir. E celebraremos a ressurreição de Jesus. Domingo será o domingo de Páscoa, esta grande extensão daquilo que vamos viver no sábado santo. Não é a semana de feriado, é a semana de vivermos o mistério do Senhor. É a semana das semanas. É a semana mais importante para o cristão. Talvez seja por isso que as missas hoje estão lotadas, tanto às 7h30 quanto às 10 horas. E os outros domingos, muitas vezes, não está tão lotado assim. Acho que as pessoas só vêm na Semana Santa, né? Acho que a gente vai fazer Semana Santa todo domingo para ver se as pessoas aparecem. Enfim, vamos aproveitar que estamos vivendo essa semana para converter a nossa vida, o nosso coração, mudar nossa maneira de agir, fazer os nossos propósitos, dizer, Senhor, eu quero viver esse mistério todos os dias da minha vida. Celebrar a Páscoa todos os dias da minha vida. Entregar o meu coração todos os dias a esse Deus que entregou a sua vida para a salvação de todos nós. Vamos ser fiéis a Jesus, o nosso Messias e Salvador, e Ele nos deu o exemplo. A fidelidade, a missão ao Pai, o fez Messias e Salvador. E essa palavra é muito importante, fidelidade. E olha que somos chamados de fiéis. E será que de fato somos fiéis? Será que somos de fato, ou praticamos a fidelidade a Deus? O exemplo de Cristo, queridos irmãos e irmãs, nos ensina o caminho da libertação, o caminho da salvação, onde é o caminho da conversão e da fé. Essas duas realidades se encontram hoje, porque vivemos a Quaresma, que é o período da conversão, e agora estamos manifestando a nossa fé. Por isso, vamos nos unir na fé, para realizarmos a cada dia da nossa vida o projeto do amor, ou o projeto de amor desse Pai Celestial. Assim seja.